Meu irmão, minha irmã, aqui nos encontramos uma vez mais, desta vez para a leitura e oração, leitura orante da palavra, do 31º domingo do tempo comum, que no Brasil, a Igreja do Brasil celebra a solenidade de Todos os Santos. E para esta solenidade de Todos os Santos, a palavra do Evangelho é Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. É o texto conhecido das bem-aventuranças. Conhecidíssimo, vamos a ele. Primeiro a leitura. Vendo as multidões, subiu Jesus à montanha. E ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou melhor, felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É esta a palavra, querido irmão, querida irmã, para este dia 3 de novembro, celebração da solenidade de Todos os Santos. Como sempre, primeiro a explicação. Vamos lá. Jesus viu as multidões e subiu à montanha. Muito estranho, viu as multidões. Não seria mais lógico que permanecesse junto delas, uma vez que eram as multidões a procurá-lo? É que para o evangelista não é apenas o tema de subir à montanha, não é apenas uma espécie de informação descritiva. Estava em um determinado ponto, deslocou-se para outro. Não é isso. O evangelista pretende que o seu leitor compreenda que a montanha é o lugar de encontro com Deus. Ao ver a multidão, precisou procurar o próprio Deus. E os discípulos se aproximaram. Se no Êxodo, Moisés subiu a montanha e a multidão ficou na planície, aqui os discípulos também subiram a montanha. Ou seja, onde houver quem ouça a palavra de Jesus, a proximidade de Deus está assegurada. Olha o valor da leitura orante da palavra. Mas vamos mais.
E Jesus começou a ensinar. Falava, e aí começa. Felizes ou bem-aventurados. Bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? É uma expressão usual à época para dizer que este ou esta, o bem-aventurado ou a bem-aventurada, leva em si as alegrias de Deus. Diferencia-se daquelas alegrias ou euforias humanas ligadas a sucessos, triunfos, conquistas, êxitos. Não é esta a alegria. É aquela alegria que experimenta o próprio Deus amoroso. A paz alegre e serena de quem ama. Pois bem, bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre, quem é pobre? Às vezes se fala que pobre no espírito é aquele que tem grandes acúmulos, inclusive, mas não vive para as riquezas. Mas se não vive para as riquezas, por que as concentra? Pobre é aquele que se despoja. No espírito, o espírito é a força, aquela força secreta que move alguém a agir. E se é interiormente pobre, é porque pobre de forças humanas, mas aquela força do próprio Deus, que leva em si o Espírito de Deus, a força de Deus, que integra na sua interioridade os motivos e os critérios de Deus. Estes têm a Deus por Rei. Deles é o reino dos céus. Tem os céus como a grande força, o grande critério, o grande centro unificador da própria existência. É alguém que se move sustentado e impulsionado pela vitalidade de Deus. Bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. De que mansidão fala aqui? Não é aquela mansidão de quem não reage e permanece passivo ou resignado ante situações desfavoráveis, numa espécie de apatia. Não, é que são os não violentos, mesmo ante situações de violência. O próprio Senhor Jesus sofreu violência e se manteve manso. A resignação é própria de quem não reage, mas o manso reage com sua mansidão. A quem lhe faz violência não contrapõe violência. E num mundo tão polarizado, meu Deus, como se fala, como se condena, como são fortes e cortantes as palavras, junto aos microfones, ou às câmeras, ou às redes sociais, como é grande o número de pessoas que usam todo um comportamento cortante e dilacerante, por motivos políticos, por motivos de interesses de toda ordem, por motivos partidários, por razões até esportivas. Como se tornou banal destruir a imagem de pessoas, isto é falta de mansidão. Felizes os aflitos, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito estranho, né? Bem-aventurado, aflito. A aflição é sofrimento. Por que bem-aventurados? Aqui não é simplesmente um dolorismo, como se aqui uma espécie de gosto pela dor significasse algo de heróico, masoquismo. Não, nada disso. Aqueles que se afligem com a dor de muitos e com os sofrimentos da humanidade, que se inquietam e que sofrem porque a humanidade sofre, porque irmãos sofrem.
estes experimentarão. A bem-aventurança é sempre a alegria ou o consolo de Deus. Estes a quem dói a dor dos outros, o sofrimento do irmão, da irmã, do outro, estes experimentarão os consolos de Deus, porque sua sensibilidade tem um caráter de solidariedade, originada de uma experiência de gratuidade amorosa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome ou a sede causa morte. Morrer de fome ou morrer de sede. Certamente, se faltar um alimento ou água, hidratação, morre-se sob o aspecto físico. Mas ter fome e sede de justiça significa viver, consagrar a vida para a justiça. De que justiça fala? Não é a justiça jurídica ou justiça retributiva, a cada um o que é seu. Não, não é desta. É o modo de Deus ver o justo, que é gratuidade, que é misericórdia, que é a proximidade amorosa que substituir qualquer outro critério. O mundo só será justo lá onde houver perdão e paz. Os que têm sede de perdoar e difundir o perdão, têm sede de paz e de difundir a paz. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, miséria, cordés, coração. Quem é capaz de olhar com o coração para a miséria do outro, é compadecer-se. É este um dos traços mais tipificadores do homem ou da mulher de Deus. Lembram? A parábola do bom samaritano. O bom samaritano passou, viu, compadeceu-se, moveu-se em direção ao necessitado. Estes também encontrarão de Deus a bondade que ilustraram em favor de quem estava na miséria. Ou os puros de coração, bem-aventurados, puros, que não têm nenhuma outra intenção a não ser a mais límpida motivação no coração. Coração é a sede das decisões. Na cultura da época, que todos os que se movem, decidem, atuam, cada discípulo, ao tomar qualquer decisão, assume com a limpidez, sem qualquer malícia, sem qualquer intenção ambígua, simplesmente porque é transparência do amor de Deus. É este o Evangelho para o dia de todos os santos. Isto é santidade. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, à parte orante, a segunda parte do nosso programa, a parte orante. Foi explicado minutos atrás, foi lido e foi explicado o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, que é a palavra proclamada neste dia 3 de novembro, solenidade de Todos os Santos.
Vamos lá, é leitura orante, não é aula, não é apenas uma exercitação intelectual, mas é oração. Queira então, farei assim também eu, queira colocar-se numa posição que favoreça o recolhimento. Ajuda muito para isso fechar os olhos. Pacificar-se interiormente, isto é, despojar-se de preocupações, ansiedade, inquietações, e tentemos olhar para a nossa interioridade. Não é ainda oração, mas concentrar em nós mesmos, sem aí egoísmos, não. Mas tente sentir na sua própria, sentir a própria respiração. Isto mesmo. Respire lentamente e tente sentir o ar que lhe passa pelas vias aéreas, pelas narinas, pela garganta, que chega aos pulmões, que se inflam com a presença do ar, que na cultura bíblica era a vida. Se é o ar de Deus, é a vida de Deus. Tente sentir o coração a bater, a enviar o sangue oxigenado pelas vias arteriais, por todo o corpo, como se todo o corpo fosse alcançado e impregnado do ar de Deus, Espírito de Deus. Neste jogo concentrado de percepções, tente sentir-se envolvido, e agora começa a nossa oração, pela proximidade, envolvida pela proximidade do Espírito de Deus, que como o ar, vai até a última das nossas fímbrias. E agora, tentando falar ao próprio Deus, ou querendo falar, mas mais do que isso, já lhe falando, peçamos ao Espírito de Deus, que como o ar penetra o nosso corpo, também o Espírito de Deus alcance nossa inteligência, os nossos afetos, as nossas disposições de ânimo, as nossas motivações, como se o Espírito de Deus estivesse dentro de nós e movesse-nos a lhe falar, a falar ao próprio Deus. E falemos: Espírito Santo de Deus, vem suscitar em mim tua força santificadora, tua luz que me faz discernir e reconhecer e perceber a presença do próprio Deus em mim. Vem, Espírito Santo, purificar minhas intenções e meus afetos, para que eu seja puro ao acolher a palavra e a pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos retomar o texto como se quiséssemos fazer uma nova leitura. Ele é já conhecido, nós já o lemos, já o ouvimos. Vamos agora criar imagens. Como que se lêssemos com imagens, não lêssemos as letras e as palavras, mas as imagens. Começou assim a narrativa. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Vamos, pois, aqui vislumbrar. Uma montanha não precisa ser muito elevada.
As multidões também não estavam muito distantes do Senhor. Mas uma elevação, uma colina, na planície as multidões. O Senhor na colina. A colina, a montanha é o lugar do encontro com Deus. Sentou-se. O detalhe de sentar, imagine o Senhor assentado lá na montanha e os discípulos aproximam-se dele e querem ouvi-lo. E ele começa a falar, põe-se a falar. Vamos tentar ouvir o próprio Senhor a repetir, com voz solene. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Tente ouvir este eco. Com a sua imaginação, ouça o eco. Felizes os pobres no espírito, deles é o reino dos céus. Continuemos a ouvir, eu e você. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Os aflitos, felizes os aflitos, porque serão consolados. Tente ouvir a voz do Senhor e o eco da sua voz, e os discípulos que se entreolham. Para eles, bem-aventurado é quem tinha sucesso. Bem-aventurado era quem estava com uma vida rica de experiências exitosas. Mas continuemos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tentemos ouvir e ver o Senhor que fala, aqueles gestos, com quais gestos ele se expressa, além da voz. Ou os misericordiosos. Os discípulos talvez não compreendam bem, porque é uma nova lógica. São critérios diferenciados, eles estavam habituados a sacrifícios e orações no templo, como maneira de se apresentar diante de Deus, e agora estão lá na montanha e é Jesus que lhes fala. Critérios bem diferenciados, uma novidade. Eles se entreolham, surpreendem-se, quem sabe. Tente imaginar aqueles rostos. Por um lado se alegram, por outro se interrogam, e o Senhor continua a lhes falar que são bem-aventurados os puros de coração. É interessante que trata-se de algo novo. O mundo é dos espertos e puros de coração é quem não tem nenhuma outra intenção ambígua, senão a limpidez daquilo que fala. O mundo não é dos espertos então, mas dos que são verazes. Bem-aventurados são os operadores da paz. Levam consigo as alegrias de Deus, porque o seu modo de agir, de falar, de silenciar, até o que não falam, não o fazem para que seja salvaguardada a paz. São bem-aventurados. Levam consigo as alegrias de Deus, os que têm fome e sede de justiça. Talvez alguma ansiedade e inquietação psicológica, claro. Quem busca a justiça, num tempo de tantas injustiças, falo aqui da justiça amorosa de Deus. Quem sofre com o mal no mundo, este anseia pela paz que o bem pode promover, e a fonte do bem é o próprio Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, demos um novo passo. Agora ponha o seu nome lá, sua história. Suba até a montanha, o Senhor subiu. Eu, você, somos discípulos. E vamos tentar ouvir o Senhor a olhar para mim, a olhar para você, a olhar para nós, e Ele a dizer:
Bem-aventurado os que são pobres no espírito, e talvez olhe para mim e perceba na minha interioridade algumas intenções de grandeza, de poder, de prestígio. Falta de pobreza, né? Talvez Ele queira que eu ponha para fora, Ele me liberte daquilo que, de maneira real ou imaginada ou interiorizada, aquilo que me distancia de Deus, tudo aquilo que dentro de mim me afasta dEle. Os mansos, os que são capazes de perdoar, talvez Ele olhe para mim e me faça recordar aqueles a quem eu já condenei. Ou então Ele está a olhar para mim, pode até levar adiante sua meditação sobre quem tem fome, quais são as aflições, se são as aflições de quem se inquieta porque o reino de Deus é golpeado, ou por quais outras razões. Enfim, continue sua oração, meu irmão, minha irmã, imaginando o próprio Senhor a falar para você, como se estivesse aí na sua casa, a olhar nos seus olhos, nos meus olhos, e dizer: bem-aventurados, bem-aventurado. E o que falta de bem-aventurança em mim? Vamos deixar o Senhor falar. E então poderemos também nós fazer a nossa oração respondendo ao seu olhar de mestre e de Senhor que quer me aproximar de Deus.